Feliz ano novo, Eitis. Feliz ano novo. Me colocando pra trabalhar em pleno dia 30. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao primeiro single álbum do A2Z, denominado Spin-Off From The Witness, com a title Halazia. Halazia, né, é um nome muito conhecido por nós, porque tem os Halatis e todas as teorias do universo expandido do A2Z, então eu tô muito ansioso pra saber quais serão as teorias desse MV. E também algo que me chamou a atenção, né, porque eu tô sempre acompanhando as teorias. Quem acompanhou a saga de vídeos do A2Z aqui no canal sabe. Então, eu tenho muitas dúvidas sobre este comeback em particular, né? Porque o nome do single álbum é Spin-Off From The Witness. Spin-off geralmente são histórias derivadas de histórias principais. Então eu penso que aqui não vai ser necessariamente uma resposta porque a gente tá procurando para as teorias, mas sim vai ter algumas referências da história principal. Porém, eu acho que a história aqui contada vai ser totalmente diferente do que a gente acha que vai encontrar aqui. Então, eu tô aqui com a cabeça aberta, né? Obviamente eu quero que seja das teorias, mas se for uma história paralela, mas nem tão paralela assim, também vai ser legal de se ver, né? Porque atualmente eu acho que o ATEEZ é um dos que tem o universo mais complexo dentro da indústria do K-pop, mas sem muita enrolação, vamos lá. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. E eu tô com a cara inchada porque eu acabei de acordar, tá bom? ATEEZ me fazendo acordar cedo, como sempre. Tô muito sério, né? Tô prestando atenção, galera. Hoje eu não vou falar tanto assim, vou falar mais pro final mesmo. São Juá. Porra, olha esse grave que entrou. Vou aumentar a legenda só. Sun, you know. Uh, botaram, botaram eles aqui, eles. Ah, o Sun e o Young. Yosan reinando aqui. Isso aqui parece o Chrome, né? E tá cheio de areia, como se o cromo tivesse quebrado, e justamente os que tá flutuando podem ser os fragmentos de areia ou fragmentos de vidro do Chrome, né? Interessante. Parece até que é ambientado, tipo assim, ambientado no mesmo local que Guerrilha, sabe? Só que é diferente, porque Guerrilha era uma utopia. Então será que aqui é uma distopia, né? Eles não dão ponto sem nó. Uh. Sonoridade completamente diferente de tudo que eles já fizeram, mas eu já chego lá. Não, cinematografia desse videoclipe, pelo amor de Deus. Uh.
Chunho nos vocais, como sempre, né? Isso que eles fazem com as mãos, parece que é um símbolo que forma justamente as capas do disco do ATEEZ. Sabe que tem um símbolo? Eles fazem um bagulho que lembra muito, cara. Mindy, nossa, essa cor de cabelo combinou muito com ele. Que susto, achei que não tava gravando. Eu já tava, meu Deus do céu. É muito interessante porque essa música, ela dá muito uma mistura de Inception com Answer. Vocês conseguem perceber isso por causa desse poder e energia que o instrumental dá para as vozes dos integrantes. A gente tem essa harmonia de baixo bastante presente na música, que é muito legal. Não é que aqui seja um gênero totalmente novo, só que o ATEEZ, ele justamente fez a fusão de vários gêneros e vários ritmos diferentes para essa música, algo que eles faziam antes, mas eles exploravam ritmos diferentes de um mesmo gênero, se é que vocês me entendem. Então a música aqui é inspirada pelo gênero EDM Trap, que é realmente um novo gênero pro 80s. O EDM Trap, ele é justamente uma fusão do hip hop, da música dance, eletrônica e da música rave, que são três gêneros que já foram explorados pelo grupo individualmente, mas agora eles fundiram tudo. Então por isso que a música, sonoramente falando, a gente escutando é completamente diferente, porque realmente é algo diferente, só que é algo que eles exploravam individualmente cada gênero, sabe? Então isso é muito legal. Aqui a música, ela combina elementos do trap, que é uma ramificação do hip hop, com elementos do dance música, como esses drops que a gente ouve aqui, né? Essas progressões, a gente tem os build ups também, os breaks também, né? Os breakdowns. A gente não chegou no break ainda, mas eu acho que vai ter. Porque, né, é o tipo de construção. E a música, ela tem um tom bastante assombroso e sombrio, né? Diferente de, por exemplo, Guerrilha. A música aqui, ela tem um tom assombroso e sombrio, mas os vocais dos integrantes, eles estão eles estão poderosos, eles estão bastante poderosos e até um pouco emocionais. Diferente de Guerrilha, que era direto ao ponto. Desde o começo da música, os vocais dos integrantes estavam raivosos, eles estavam com raiva, eles estavam querendo se libertar daquilo que aprisionava deles, eles queriam sentir, eles queriam ter emoções, sabe? Ou até perdi o ar de tanto falar. Então, é realmente um oposto aqui. Então, isso é muito interessante de se ver. É realmente uma música que adiciona força, né? O instrumental dá ênfase para os vocais dos integrantes e dá força para justamente o Oitis transmitir essa mensagem sobre você realmente ter esperança dentro do escuro, sabe? Então isso é bem legal. Ó, lembro Black Cat Nero por causa desses elementos aqui. Elementos de sopro. Essa coreo é intensa, hein? Viu aqui, ó? Aqui é de EDM. E vocês perceberam que todas essas pessoas aqui, elas estão de azuis, né? E eles justamente falam sobre realmente sussurros de um pássaro azul que antes não sentia, né? All Break. É, e Jamie Trap. O papai manja aqui.
Uma outra coisa que eu quero falar é que a construção da música é muito diferente. É bastante diferente de tudo que eles fizeram. Por exemplo, primeiro não vem a vocal line e depois vem os raps. Vem, tipo, um vocal e já vem o Ming, tá ligado? É uma construção realmente inesperada aqui. Então isso é um ponto super positivo, porque por mais que a construção seja diferente, não vai estranhar os nossos ouvidos, sabe? Ficou de uma forma realmente muito harmônica com o instrumental da música. Bastante, bem legal. Uou, acabou. Uh, eles não estão mais encapuzados, hein? Não estão mais se escondendo. E eles estão de branco agora, não estão de azul mais. E os pássaros estão voando ali no céu. Será que eles realmente agora conseguiram alcançar a sua liberdade? Oh. Liricamente falando, a música fala sobre essa jornada desse pássaro azul, da escuridão até a esperança, né? Um pássaro azul que estava justamente ecoando em sussurros, né, de dor, de um mundo totalmente frio por conta dessa paleta de cores que a gente pode ver pelo videoclipe. E aí, justamente, esse pássaro azul se torna meio que uma esperança, né? No sentido de sair de tipo, de perceber que há esperança dentro do escuro, sabe? Então isso é muito legal. É realmente se libertar daquilo que te aprisiona e você seguir em frente na sua jornada independente das adversidades que apareçam, né? Bem legal, porque a gente pode interpretar tanto para as teorias quanto para a vida mesmo, né? Tem toda essa dualidade que eles sempre entregam aqui. Eu acho que spin-off, eu acho que Halazia, a gente deveria ver ela com uma perspectiva um pouco diferente, justamente de uma perspectiva distópica, visto que Guerrilha era se interpretado de uma perspectiva de uma utopia. Então, eu acredito que seja justamente o inverso do de Guerrilha essa música. Eu acho que tá na mesma visão de mundo, mas eu acho que justamente a gente tem que interpretar essa música de uma maneira diferente, porque os elementos aqui apresentados são um pouco diferentes das teorias do mundo principal das teorias, sabe? Das teorias principais que a gente tá acostumado a ver. Logo, eu acho muito que Halazia conta a história de Halatiz, mas eu acho que nesse mundo, em particular nesse mundo distópico, ele se tornou um herói, talvez. Quem sabe? Mas me parece também que Halazia conta a história dessas testemunhas anônimas que perderam suas emoções, mas esperam pelos piratas. E justamente o Eiichis chegou ali naquela distopia, tá ligado? E ajudaram realmente essas testemunhas, esses pássaros azuis, a ter esperança mesmo quando não deveriam ter. Tanto que tem eles queimando Halatiz e tudo mais. É realmente eles desmitificando tudo que foi criado ali dentro daquela distopia. Então eles podem ser justamente o pássaro azuis que começam a sussurrar e se rebelar com a ajuda do ATEEZ. Porque se a gente for perceber aqui no MV, as pessoas que estão assistindo estão em azul e justamente o símbolo delas é uma pena azul. E justamente a simbologia do pássaro azul é a liberdade. Então tá tudo muito grudado, né? É realmente um clima bastante distópico. Aqui a paleta de cores e tudo mais é realmente pega na mesma vibe ali do The World AP1 The Movement, no sentido de não ter emoções e tudo mais. Então, eu acho que eu acredito que seja uma história separada, mas que tenha muito a ver ainda com o contexto lírico principal e teórico do mundo do A2Z, sabe? Depois eu lerei mais sobre as teorias, né, o que a galera tá falando, mas essa é a minha visão. Eu não acho que seja. Eu não acho que aqui vai nos dar alguma resposta sobre o
o que tá acontecendo no universo principal do A2Z. Tanto que The World AP1 estava falando de outra coisa, tá ligado? Então, eu acho que por isso que o nome é spin-off, porque é justamente uma história derivada da história principal, que tem os mesmos elementos, como por exemplo os Halatis. Uh, tipo, esse som muito distópico. É muito distópico. E o nome é Bluebird. É uma música science pop, né? É... é isso. É uma música science pop. Não tem instrumento. É só uma música instrumental, né? Mas parece que é uma transição, sabe? Gritos de dor, gritos do pássaro azul. É um instrumental com grandes reviravoltas, né? Às vezes o BPM aumenta, às vezes diminui, às vezes fica mais lento. Tipo, eu acho bastante instigante, porque é realmente como se, não sei, fossem sentimentos, né? Tipo, essas reviravoltas sentimentais. E eles querem expressar justamente esse, essa angústia. Legal. Tipo, não são só simplesmente, tipo, músicas instrumentais de transição, sabe? Eles sabem o que eles estão fazendo e eu entendo isso, tá ligado? Eles querem dar uma ênfase pra história ainda mais nessas outros ou intros. Legal. Então é isso, eu quero desejar primeiramente um feliz ano novo pra todo mundo. Muito obrigado por todo mundo que me acompanhou esse ano aqui no canal. Possivelmente esse vídeo do ITZY vai ser meu último vídeo do ano aqui no canal, então vai ser muito legal acabar com essa chave de ouro aqui, né, com esse comeback grandioso que eu gostei bastante. Eu gostei bastante desse comeback. É, é bem diferente a construção, é bem diferente o gênero também, e eu gostei bastante. Me lembrou uma mistura de Answer com Inception, então eu gostei bastante. O Churro nos vocais sempre arrasando, não é mesmo? O que que vocês acharam dessa Tyra? Quais as suas teorias? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!